Talvez você já tenha percebido que a retenção é a chave da aprendizagem. Para falar sobre isso, vamos recorrer a uma imagem. Pense em alguém carregando água para encher um balde maior. Só que o balde está furado. Já deu para entender a comparação, né? Se você não consegue reter, é inútil aprender um novo conhecimento. Para falar sobre esse assunto, vamos mencionar a chamada curva de esquecimento, também conhecida como curva de Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus, é esse aí, um psicólogo pesquisador alemão lá dos primórdios da psicologia. Ele foi o primeiro autor a desenvolver testes de inteligência. Também estudou ilusões de ótica e a memória. Nesse campo, ele enunciou princípios sobre o armazenamento da memória e demonstrou que as memórias têm diferentes tempos de duração. Para isso, para fazer esse estudo, ele elaborou listas para testes de memória. Essas listas continham palavras fictícias de 3 letras, sendo 2 consoantes e uma vogal. E ele memorizava esses grupos de palavras e depois via quanto que ele conseguia relembrar. E assim ele foi avaliando a manutenção da memória ao longo do tempo. Basicamente o que ele descobriu foi que para se manter, para ser retida, a informação precisa passar da área da memória de curta duração para a de longa duração. E grande parte da informação com que temos contato não faz essa transição, então é perdida. Com os seus experimentos, Ebbinghaus construiu um gráfico que indica essa perda de memória ao longo do tempo. Esse gráfico ilustra o esquecimento daquilo que aprendemos. Veja o aspecto geral dessa curva de esquecimento. O eixo vertical representa a quantidade daquilo que nós conseguimos reter. O eixo horizontal representa o tempo decorrido desde que estudamos aquele conteúdo. Esses blocos verdes podemos entender como os blocos de conhecimento que foi retido pela nossa memória. Observe que no primeiro momento o bloco é grande, significa que nós conseguimos reter grande parte do que estudamos. À medida que o tempo vai passando, o bloco vai diminuindo, significando que a retenção na nossa memória do aprendizado vai decaindo. E esse decaimento acontece de forma bem abrupta no início. Esse segundo bloquinho verde aqui representa algumas horas após o estudo. Veja que a nossa memória já perdeu bastante coisa. Essa queda continua de forma que aqui mais ou menos pelo meio do gráfico estaria representado aquilo que nós lembramos cerca de 15 dias após termos estudado. E aqui no final seria aproximadamente o que nós lembramos um mês depois. Veja que a queda é mais abrupta no início e depois tende a estabilizar. Mas se você comparar o tamanho do último bloquinho com o do início, você vê que aquilo que nós esquecemos é maior do que aquilo que nós lembramos. Esse problema de esquecimento é devido à natureza da nossa memória. Nossa memória não é perfeita como a memória de um computador, e ela vai inevitavelmente perdendo conteúdo pelo caminho. E como um aprendiz de qualquer coisa ou um estudante pode lidar com isso? Ebbinghaus também descobriu que podemos reduzir o esquecimento fazendo revisões. Apesar disso parecer um tanto óbvio, muita gente não faz revisões da matéria e confia no aprendizado de estudar uma vez apenas. Não se iluda, se você fizer assim, você vai esquecer. E tem um detalhe muito importante. Existe um prazo para você fazer a revisão e aproveitar o que já começou a aprender. Se você demorar demais a fazer a revisão, quando você for fazer, já será tarde e você já terá esquecido demais. Tem aqui um outro gráfico que ilustra como que as revisões ajudam a aumentar a retenção do conteúdo estudado. Essa primeira linha aqui está no lugar daqueles blocos verdes que foram mostrados no gráfico da curva do esquecimento anterior. Observe que essa linha começa lá em cima e vem caindo
passando a ser pontilhada, e se nada for feito, ela vai terminar cá embaixo, ao final de algumas semanas. Só que exatamente aqui, neste ponto, entra a proposta de se fazer uma primeira revisão. Então você refresca a memória e sua retenção volta cá para cima. Vai começar a cair de novo, e se nada mais for feito, ao final daquelas semanas vai se encontrar aqui embaixo, um pouco mais acima do que se encontraria antes, se nenhuma revisão tivesse sido feita. Só que nesse ponto aqui, você vai entrar com a segunda revisão, e a retenção sobe de novo. Acontece a mesma coisa, e aí você entra com a terceira revisão, a quarta e a quinta. Observe como que cada revisão faz o esquecimento se tornar um pouco menor e a curva vai sendo puxada para cima. Então, baseado no entendimento de como acontece o esquecimento e como funcionam as revisões, como é que devemos fazer as nossas revisões nos estudos? Bom, as revisões devem ser espaçadas com um espaçamento variado entre elas. Uma sugestão é essa. A primeira revisão será feita logo após ter estudado a matéria pela primeira vez. Você estuda a quantidade prevista, um capítulo ou menos do que isso, que não seja uma quantidade excessiva. Conclui aquele trecho e já faz a primeira revisão logo em seguida. A segunda revisão vai ser no dia seguinte, aproximadamente 24 horas depois. A terceira revisão será 7 dias depois. 7, 6, 8, por aí. A quarta repetição será um mês depois do estudo. E a quinta repetição será 2 meses depois. Vamos frisar 3 coisas para terminar. Se você demorar demais para fazer as revisões, pode ser que seja tarde e que você já tenha voltado quase à estaca zero no seu aprendizado. As revisões vão ficando cada vez mais fáceis e rápidas, e você consegue perceber que o conteúdo está ficando mais claro na sua cabeça. A retenção varia conforme o assunto e o conteúdo. Se você teve maior ou menor entendimento, se é um conteúdo de memorização pura ou se tem muita lógica, se o conteúdo que você está estudando está bem organizado ou não, conforme isso vai variando, a retenção também varia. Mas para todo estudo, essa lógica básica que foi apresentada vale. Até a próxima.